Glórias a Deus, aleluias. Juízes, capítulo 13, versículo 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, guarda-te de que bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. No versículo 24 diz assim: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Pai amado, continua se fazendo presente neste lugar. Meu Pai, eu não posso falar nada sem a Tua presença. Então eu te peço, Pai, permaneça neste lugar, fazendo o Teu querer, Paizinho. Enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, o Senhor tem liberdade para sondar cada coração, Pai. O Senhor tem liberdade, Senhor, para batizar, curar, libertar nesta noite, Pai querido. E eu te peço neste momento, cresça neste lugar, que eu diminua, o Senhor cresça. Fica à vontade, Paizinho, porque a palavra é Tua. Em nome de Jesus, podeis assentar, amados. Pois bem, os filhos de Israel, eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Por isso ele os entregou nas mãos dos inimigos. Naquela época a situação funcionava assim: o povo se desviava, Deus castigava, o povo se arrependia e Deus levantava um juiz para libertá-los. E ali, querido, um dia um anjo, ele aparece à esposa de Manoá e anuncia o nascimento de um filho. A Bíblia não relata o nome desta mulher, mas faz questão de dizer que essa mulher era estéril. E ali o anjo, ele faz uma promessa, a promessa de um filho, e ele vai dar toda uma orientação para aquela mulher, como ela deveria se cuidar. Ele fala para ela: olha, você não pode beber vinho, você não pode beber bebida forte, e você não pode comer comida impura. Aquele anjo, ele dá toda uma orientação, e a partir daquele momento, aquela mulher tinha que ter todo um cuidado, porque o que aquela mulher ia gerar, queridos, era promessa de Deus. E sabe o que eu entendo aqui? É que você precisa santificar a tua vida, porque aquilo que você está gerando é promessa, é milagre de Deus. Aí eu vejo que tem pessoas, querido, que até tem promessa do Senhor, mas o milagre ainda não aconteceu, porque as atitudes erradas dessa pessoa está impedindo a obra de Deus, está impedindo o agir de Deus na vida dela. Tem promessa, mas o milagre ainda não aconteceu, porque está faltando a purificação, a santificação, está faltando ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. E o que eu acho bonito aqui é que esse casal, eles tinham uma preocupação muito grande. Quando eles ficaram sabendo do nascimento, que aquela mulher ia gerar um filho, eles ficaram preocupados: como vamos cuidar desse menino? Como vamos orientar esse menino? E eles queriam saber da parte do anjo, o que eles iam fazer. Aí eu vejo que hoje em dia as pessoas até oram para ter uma família, até consagra a vida dele para ter um ministério, ora o Senhor pedindo um milagre, Deus faz, porque Deus, ele faz isso, querido. Quando você clama, ele atende, ele te abençoa. Aí quando a pessoa ela não ora mais o Senhor, ela não pede a direção de Deus, falando: Senhor, como é que eu tenho que fazer, como eu devo agir, como eu devo me comportar. Orou para ter, agora que tem, não precisa mais de Deus, não precisa mais da orientação de Deus. Mas esse casal aqui não, queridos. Eles se preocuparam de saber o que eles tinham que fazer, qual era a vontade de Deus em relação àquele menino quando ele nascesse. E assim o anjo, ele fez. Ele falou para aquele casal, ele falou assim: olha, o cabelo do menino nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu. Nazireu significa consagrado, separado. Se você for lá em Números capítulo 6, você vai ver o que é o voto nazireu. Então nazireu, ele era separado, consagrado para Deus, querido. E ali o anjo, ele vai continuar dizendo: ele será nazireu, servo de Deus, consagrado desde o ventre da mãe. Ele será nazireu até o último dia de vida dele, e ele começará a livrar Israel do domínio dos filisteus. Sansão, ele tinha uma missão muito grande, querido. Aqui eu vejo a promessa, o chamado e a missão na vida daquele homem.
Aí eu vejo, querido, que tem muitas pessoas aí que têm ouvido a infância toda pessoas dizendo: olha, você não é ninguém, você é um fracassado, você não deveria nem ter nascido, porque os seus pais não imaginaram que você ia nascer, não planejaram o teu nascimento. Quem sabe você não foi criado nem com teus pais, foi criado no orfanato com alguém da sua família, porque você foi um rejeitado. Mas Deus manda te dizer: você não é rejeitado não, querido. Você não nasceu por acaso não, você nasceu porque você é uma promessa nessa terra. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então começa a se preparar para cumprir a missão que eu coloquei nas tuas mãos. Deus tem uma missão para a tua vida, querido. E a Bíblia diz que Sansão, ele nasce, ele cresce e o Senhor o abençoa. Eu acho lindo essa história, querido, porque até aqui eu vejo o agir de Deus. Até aqui eu vejo uma coisa extraordinária, uma coisa muito boa. Porque Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão, ele não foi consagrado depois que nasceu, não. Ele foi consagrado desde o ventre da mãe. Sansão, ele já veio com uma missão de libertar um povo. Ele era luz. E ele tinha que ser luz mesmo. Aí eu vejo que Sansão, ele tinha toda uma orientação dos pais. Ele sabia o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Ele sabia qual era a lei do Nazireu. Só que aí eu vou olhar a vida de Sansão e vejo que não foi bem assim. Porque ele decidiu escolher um caminho diferente do propósito de Deus para a vida dele. Ele fez escolhas erradas na vida dele. Aí eu começo a trazer para os dias de hoje, querido, e vejo que existe um grande perigo de não santificarmos a nossa vida e vivemos de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a vontade de Deus. Porque Sansão, ele fez escolhas erradas na vida dele. Entenda uma coisa: escolhas erradas, querido, levam o homem ao fracasso. Sansão, ele começa a querer se casar com uma moça filisteia, uma moça que ele conheceu lá em Tímina. Ele queria casar com ela de qualquer jeito. Lembrando, querido, que os filisteus, eles eram inimigos do povo de Deus. E por muitas vezes houve guerra entre o povo de Deus e entre os filisteus. Então ele foi pegar o que estava lá fora. Toma cuidado com isso, querido. Porque em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? A justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Toma cuidado com isso, com o jugo desigual. Tem muitas pessoas, querido, desse jeito hoje em dia. Está se juntando com quem não deve se juntar. Está fazendo aliança com quem não deve fazer aliança. Está indo lá fora, querido, se relacionar com aquele povo. Mas não podemos ser assim, porque a igreja do Senhor ainda é luz nesse mundo. A igreja, ela tem que se comportar como igreja e fazer a diferença. Porque tem pessoas, querido, que elas não têm maturidade suficiente para se relacionar com alguém lá fora, para conviver com pessoas lá fora. Porque ao invés dele dar testemunho, ele é influenciado muito fácil. Ele cai muito fácil nas conversas das pessoas. Toma cuidado com isso, porque você é luz. Toma cuidado, santifica a tua vida e faça a diferença, porque Deus conta com você. Eu não posso me relacionar com o mundo, querido, eu preciso fazer a diferença. Porque o meu relacionamento com o mundo afeta a minha comunhão com Deus. E aquilo que afeta a minha comunhão com Deus, a minha santidade, eu não posso fazer. Mas Sansão não se preocupava com isso não, querido. O problema de Sansão é que ele não gostava de ouvir conselhos. Naquela época, o casamento ele era preparado pelos pais. E quando os pais deles ficaram sabendo que ele queria casar com uma jovem filisteia, eles ficaram muito preocupados. Mas Sansão não estava nem aí, porque o que os pais dele queriam falar, queria dar conselho. O que importava era o que ele queria. Ele queria casar com aquela mulher porque era a escolha dele. Toma cuidado com isso. Sansão ele queria casar com aquela mulher. Sansão ele queria fazer suas próprias escolhas. Toma cuidado. Quem faz escolhas, querido, sem buscar a direção de Deus, quem faz escolhas, querido, sem orar, buscar a vontade de Deus, ele toma decisões erradas. E quando você toma decisões erradas na tua vida, você tem que se preparar para sofrer as consequências. Porque se você não orou para ter, não buscou a Deus a direção, se prepara, querido, depois não culpa a Deus pelas tuas escolhas erradas. Não faça suas escolhas, querido, sem buscar a direção de Deus. Porque o homem ele pode até fazer planos, mas a resposta certa ela sempre virá do Senhor. Então vale a pena buscar a vontade de Deus, porque a nossa vontade ela olha o hoje. Queremos aquilo, querido, que agrada os nossos olhos.
Muitas pessoas estão querendo aquilo que faz o corpo se arrepiar, que dá frio na barriga, que vai encher o bolso, aquilo que vai colocar ele em destaque. Toma cuidado, querido, porque a vontade de Deus não está baseada nas minhas vontades, não está baseada nas minhas emoções, querido. A vontade de Deus está baseada na minha vida espiritual, naquilo que é melhor para a minha vida ministerial, espiritual, naquilo que não vai me matar, querido. Toma cuidado, porque Deus, Ele olha para o amanhã. Eu sei o hoje, eu sei o agora, mas Deus, Ele sabe o futuro. Por isso que vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar nas promessas do Senhor para a nossa vida. Porque os planos que Deus tem para a tua vida é coisa grande, querido. Coisas que você ainda nem conseguiu imaginar. A dimensão que Deus quer te levar no mundo espiritual é uma coisa muito grande. Por isso que vale a pena confiar no Senhor. Você pode escolher entre os seus planos e os planos de Deus. A escolha é sua, mas eu quero te dizer, vale a pena confiar nos planos de Deus. Mas entenda que a sua escolha decide aonde você vai chegar. Vale a pena confiar no Senhor. Eu quero te dizer, querido, quando eu comecei a minha caminhada com Deus, foi difícil, porque eu precisei decidir entre viver os meus sonhos e os sonhos de Deus, entre viver os meus planos e os planos de Deus. Quando eu decidi aceitar o chamado de Deus para a minha vida, eu estava no melhor momento da minha vida. Como o pastor já falou aqui, eu fazia balé, e Deus me deu uma bolsa numa escola de dança aqui. E então eu estava no melhor momento, melhor nível da minha vida. Mas chegou o momento que Deus falou, a escolha é sua, o que é que você quer? E eu pensei bem, eu falei, Senhor, eu vou decidir escolher os planos do Senhor para a minha vida. Eu aceito o teu chamado para a minha vida, sim, Senhor. Doeu sim, querido. Porque quando você decide viver os planos de Deus para a tua vida, você vai ter que passar por um tratamento de Deus. E vai doer porque é renúncia. O chamado na nossa vida é de renúncia. E doeu. Mas eu falo para você, querido, hoje eu olho para trás e eu falo, Senhor, eu ia fazer a mesma escolha. Eu prefiro fazer escolhas todos os dias de viver para Ti, de escolher os Teus planos e o Teu propósito para a minha vida. Entenda uma coisa, querido, se os teus planos não estão alinhados com os planos de Deus, não faça da tua vontade, não faça da tua maneira, faça da vontade de Deus, porque vale a pena. Porque pessoas que estavam caminhando junto comigo decidiram escolher a vontade deles, os planos deles, e muitos não estão na presença de Deus. Toma cuidado. É por isso que vale a pena escolher a vontade de Deus para a nossa vida. E eu te pergunto, qual é o motivo da tua escolha hoje? O que você tem escolhido para a tua vida é para a glória de Deus? O que você tem escolhido para a tua vida, querido, vai ser bom para o teu ministério, para a tua vida espiritual, ou vai te matar? Qual é o motivo da tua escolha? Porque o motivo da escolha de Sansão, ela agrada os meus olhos. Ele escolheu pela cobiça dos olhos, querido. Entenda uma coisa, o que importa não é o que me agrada, o que importa é o que agrada o Senhor. Mas Sansão não. O problema dele era que ele escolhia por aquilo que ele via. E quantas pessoas têm quebrado a cara hoje porque está escolhendo por aquilo que ele vê. Ele vê só a aparência, ele acha que é ótimo, então ele vai escolher. Aí eu vejo muitas pessoas que casaram. Tem gente que fala assim, nossa, quando eu conheci ela era uma princesa, era tão delicada, mas hoje que eu casei, misericórdia, que é isso? Algumas mulheres falam, meu Deus, ele era um príncipe. Nossa, olha só que delicadeza, gente. Me tratava tão bem, hoje que eu casei mudou tudo. Toma cuidado, porque a pessoa só viu a aparência, mas se esqueceu de olhar o que estava por trás da aparência. Porque quando casa, meu irmão, você não casa só com a aparência não. Você vai ter que casar com os defeitos, com as qualidades também. E depois que casou, não adianta fugir não, querido. Casamento é um só, então segura. Agora vai ter que orar, pedir a Deus para trabalhar, para transformar. Não tem jeito. Isso não é só para o casamento não, é na sua vida toda. Cuidado com as escolhas que você está fazendo, só porque você está olhando para a aparência. Toma cuidado com isso. Aí os pais de Sansão falaram assim, meu filho, será que no meio do nosso povo não tem mulheres para que você vá lá no terreno do inimigo, no território do inimigo, para escolher lá fora? Não, eu quero aquilo que eu escolhi. Tem muita gente que está indo lá fora pegar aquilo que não agrada a Deus, para saciar a sua sede, para saciar a sua alma, para preencher o vazio no coração. Mas entenda uma coisa, querido, coração vazio ninguém preenche.
A tua alma só Deus pode saciar, só Deus pode transformar. Se Ele não faz, querido, não tem ninguém que faça. Toma cuidado. Não vá lá fora pegar aquilo que você já tem dentro da igreja. Não vá lá para a rua pegar o que você já tem dentro da tua casa. Valoriza, querido, o que você tem. Sansão, ele não se preocupava com isso. Não seja atraído, querido, por aquilo que está no mundo. Seja atraído pela presença de Deus. Porque tem pessoas que é atraído muito fácil por aquilo que está no mundo. Ele é atraído por ver uma revista que não presta, mas ele não é atraído por ler a palavra de Deus. É atraído, querido, por falar mal dos outros, mas ele não é atraído por falar de Jesus, do amor de Deus. É atraído por ficar horas e horas na internet, mas ele não é atraído para ficar nas madrugadas orando, pagando um preço. Mas Deus está falando: para de ser atraído pelas coisas do mundo, pelo banquete do mundo. Seja atraído pela minha presença, seja atraído pela minha glória, seja atraído por viver uma vida de oração, de comunhão comigo. Seja atraído por Ele, querido. Sansão não deu tanta importância ao voto que ele tinha com Deus. Ele não priorizou o chamado dele, e ele começou a quebrar os princípios da consagração com Deus. Toma cuidado, querido, isso é coisa séria. Porque para viver o chamado de Deus na minha vida, eu preciso, querido, renunciar às minhas vontades e viver a vontade de Deus. Preciso viver em santidade, ter comunhão com Deus e ver uma vida de entrega. Entenda que eu não posso viver conforme o que as pessoas querem. Eu tenho que viver conforme o meu chamado, conforme o propósito de Deus para a minha vida. Porque tem gente que até reclama, fala: meu Deus, mas o Senhor usa fulano assim, fulano é daquele jeito, mas Deus usa. Toma cuidado com isso, querido. Deus escolheu você para uma grande obra. Você está em destaque, então você tem que ser diferente. Porque aonde Deus vai te levar, querido, é coisa grande. E você tem que ser referência por onde você passar. Se preocupa com a tua vida, em fazer a diferença. Não seja irresponsável com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não seja irresponsável com o teu ministério. Não seja irresponsável com a família que Deus te deu, querido. Cuida, valoriza enquanto é tempo. Sansão, ele não poderia se aproximar de cadáver. Mas aí um dia ele sai com os pais, ele vai lá em Tímina. E quando ele está passando por uma plantação de uva, vem um leão para atacar ele. E pela força de Deus ele consegue matar aquele leão. Aí a Bíblia diz que quando ele está voltando mais tarde, ele desvia o caminho dele. Ele desvia o caminho dele para olhar para aquele leão que estava morto, para aquele cadáver. E ali ele vê mel. Ele pega o mel, come e ele leva para casa. Mas entenda que Sansão, ele não contou para os pais dele da onde que vinha aquele mel. Toma cuidado, querido. Se você está fazendo coisas na sua vida e você não está contando para ninguém, é sinal que o que você está fazendo é errado. Se você está com medo de ser descoberto, toma cuidado, querido. Porque o que você tem feito é errado, é pecado. E Deus já viu. Ninguém pode ver, mas Deus já viu e vai ter consequência. Porque o voto de Nazireu, querido, ele não poderia tocar em cadáver. Ele não poderia fazer isso, querido. Mas aí lá em Números capítulo 6 diz que se uma pessoa viesse a quebrar o voto, ele tinha que raspar a cabeça, ele tinha que reiniciar, como se estivesse reiniciando o voto. E Sansão, ele tinha que na mesma hora fazer isso. Mas Sansão não se preocupou porque não tinha arrependimento no coração. A pior coisa é quando não tem arrependimento no coração do homem. Ele continua cometendo os pecados, Deus vai até deixando, mas tem uma hora que Deus dá um basta. Toma cuidado. Ele não contou para os pais da onde que veio aquele mel. Deus está dizendo, querido, o negócio pode até ser bom, mas se a fonte é errada, então não toca. Aí você pode dizer: Sara, você não entende, o negócio é doce. Pode ser doce, mas se a fonte não tem vida, ela vai gerar morte espiritual para você. Pode ser gostoso, mas é impuro. Então não desvie o teu caminho, querido, para tocar naquilo que é proibido, para olhar aquilo que é impuro. Porque o que é impuro e proibido aos olhos de Deus vai te trazer decepções, vai tirar sua paz, vai tirar sua alegria e vai te afastar da presença. Então não toca. Sansão, ele toca e ele não conta para os pais dele. Aí depois disso, Sansão, ele vai lá e vai inventar um enigma para os filisteus na festa de casamento.
Aqueles homens ficaram doidos porque eles não conseguiam descobrir qual era a resposta. Então ele vai falar com a mulher de Sansão para tentar arrancar dele a resposta. Aquela mulher chora durante 7 dias querendo saber da resposta. E ela fala: você não me ama. Se você me amasse, você contava qual é a resposta do enigma. Você não me ama, Sansão. Sansão não aguentou as lágrimas daquela mulher. Sansão, ele se deixou levar pelas lágrimas, por uma chantagem emocional. Ele revela a resposta. Tem gente revelando o seu segredo por coisas tão pequenas. Tem gente se entregando por um relacionamento fracassado, querido. Toma cuidado com isso, porque há sérias consequências quando você fala demais. Não se deixa levar pelas emoções dos outros. Não se deixa levar pela aparência, por conversas fiadas, querido. Fecha a boca e corre enquanto ainda há tempo. Sansão, ele deveria santificar a vida dele todos os dias, mas ele não se preocupava com isso, querido. A verdadeira santificação, ela requer uma profunda comunhão com Deus. O servo do Senhor precisa viver em obediência, se afastar daquilo que não presta. Não adianta você conquistar muita coisa nessa vida, ser reconhecido por muitos, mas diante de Deus, querido, você ser reprovado. Não adianta ser aplaudido pelas pessoas se as minhas atitudes estão sendo reprovadas diante do Senhor. Agora Sansão, ele conhece Dalila, ele se apaixona por aquela mulher. E eu acredito que a fama de Sansão já estava correndo por aquele lugar. Eles não sabiam de onde que vinha a força de Sansão, mas ele já sabia de onde que vinha a fraqueza. A fraqueza dele era a mulher, era a carne. Toma cuidado, querido, com isso. Porque o diabo, ele vai entrar no meio da sua fraqueza para arrancar a tua força. Dalila era apenas uma distração para Sansão contar o segredo, para o inimigo arrancar a força dele. O que tem sido distração na tua vida, querido? Será que é aquela conversa pelo WhatsApp? Será que é o que você tem visto na internet que não presta? Será que é aquilo que você tem ouvido nas conversinhas? O que tem sido distração? Muitas vezes as pessoas têm dado ouvidos ao que não presta. Aí ela fala: não tem nada a ver. Aí o diabo, ele vai investindo nessa distração. Quando a pessoa perceber, ela fala: meu Deus, como eu cheguei até aqui? Toma cuidado. Dalila ali, ele se oferece para Dalila 1.100 moedas de prata para descobrir o segredo de Sansão. Os filisteus, ele achavam que tinha um segredo para a força de Sansão. O que eles tinham que fazer agora era descobrir o segredo de Sansão, porque descobrindo o segredo deles, eles iam tentar arrancar a força para enfraquecê-lo. O inimigo, ele está doido para saber de onde vem a tua força. O inimigo, ele está doido para saber, porque ele não sabe por que você está de pé até hoje. Ele não entende, querido, porque você consegue adorar depois de uma derrota, como você consegue perdoar depois de uma afronta, como você ainda consegue se levantar depois de uma queda. Tem pessoas que não estão entendendo o motivo do teu sorriso, porque você está no deserto, mas você continua rindo, porque a tua esperança é o Senhor. A nossa força, ela não vem da terra, a nossa força vem do céu. Porque muitas vezes, querido, quando está difícil a nossa caminhada, olhamos para a cruz, e é através da cruz, querido, que conseguimos a nossa força, porque sabemos o sacrifício de Jesus naquela cruz, e aí temos força para continuar, porque sabemos que em breve Jesus voltará para nos buscar. É por isso que temos força para enfrentar o gigante. Entenda uma coisa, querido, você não tem força o suficiente para conseguir vencer as fraquezas sozinho. A nossa força, ela vem do Senhor. Sem Ele não conseguimos vencer o pecado. O homem, ele não consegue se libertar do pecado com os próprios esforços, porque há uma guerra no interior do ser humano que só pode ser vencido com a ajuda de Cristo. E sem Ele não conseguimos, querido, vencer o pecado. Aquela mulher, ela vai tentar agora descobrir a força de Sansão. Ela tenta 3 vezes. Qual é o teu segredo? Mas Sansão, ele vai brincando com aquela mulher. Tem muita gente brincando com o pecado porque está achando que é forte o suficiente, mas não é, querido. Não brinca com o pecado, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, querido. Uma hora a conta vai chegar e você vai se decepcionar, você vai cair. Então ela começa a conversar com ele, falar qual é o segredo. Me conta o teu segredo. 3 vezes ela tentou, mas 3 vezes ele contou a resposta errada. Ele não deu a resposta. Mas chega na 4ª vez que ela fala: ei, Sansão,
Qual é o teu segredo, Sansão? Você não me ama. Porque se você me amasse, você revelaria o segredo. Sansão, o teu coração não está comigo. Porque se o teu coração estivesse comigo, você falaria qual era o segredo da tua força. Provérbios 4:23 diz: porque tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E Deus manda te perguntar: aonde está o teu coração nesta noite? Entenda, querido, que eu não posso estar com meu coração na terra e ao mesmo tempo no céu. Eu não posso estar com meu coração aqui na igreja ao mesmo tempo no mundo. O homem não pode estar com o coração ao mesmo tempo na esposa e ao mesmo tempo em outra mulher. Toma cuidado, porque coração dividido leva o homem ao erro, ao fracasso. Você não pode ter o seu coração dividido, querido, porque se o teu coração estiver no mundo, nas coisas do mundo, o mundo vai te dominar. Mas quando o teu coração estiver firmado em Cristo, você vai vencer. Aí eu vejo que existe uma grande diferença entre Sansão e José. Sansão, ele revelou o segredo dele, porque o segredo dele, querido, não estava mais em Deus. Ele revela o segredo porque o coração não estava mais em Deus, estava em Dalila. O coração não estava mais na promessa, no chamado, na missão, estava com Dalila. Mas aí José não. José, ele correu da mulher de Potifar porque o coração dele estava firmado em Deus. O coração estava firmado na promessa de Deus. Entenda uma coisa, querido, o teu coração tem que estar firmado nas coisas de Deus. Porque quando o diabo vir para tentar te derrubar, você vai falar: não, eu não vou porque o meu coração está com Cristo. Eu não vou porque isso vai atrapalhar o meu chamado, vai me levar ao pecado e eu não quero. O meu coração está guardado, está blindado por Deus. Sansão, ele errou porque o coração já foi entregue para aquela mulher. Querido, aí eu vejo que Sansão, ele não contou para os pais a verdadeira fonte daquele mel. Ele se cala para os pais. Mas aí Sansão, ele conta o segredo do enigma. Sansão revela o segredo da força. Aí eu vejo que tem pessoas que estão escondendo aquilo que é para ser revelado e está revelando aquilo que Deus já falou para manter em segredo. Toma cuidado, querido, porque se quebrarmos a lei de Deus na nossa vida, o diabo, ele nos cega. Se quebrarmos a lei de Deus na nossa vida, querido, perdemos a direção. Sansão, ele estava dormindo no colo de Dalila. Sansão, ele estava confortável demais para sair do colo daquela mulher. Entenda uma coisa, querido, ele se sentiu tão confortável porque ele não reagiu aos perigos. Quem se sente confortável com o pecado não reage aos perigos da vida e ele sofre consequência. Agora Sansão estava dormindo no colo daquela mulher. Ela já sabia qual era o segredo da força. Ela revela para os filisteus o segredo. Eles vêm e eles cortam as tranças de Sansão. Só que eu vejo que enquanto eles estão cortando as tranças de Sansão, enquanto ele está dormindo no colo daquela mulher, ele está perdendo a força e ele está perdendo a presença de Deus. Toma cuidado, querido. Deus está dizendo: é hora de despertar. É hora de despertar, querido, porque muita gente que está dormindo está perdendo as forças. Enquanto você dorme, querido, você perde a minha presença. É hora de acordar e tomar a posição de servo. É hora de se levantar e tomar a posição de vaso. Porque enquanto você dorme com o pecado, o diabo, ele vai tirando toda a sua força. Sansão, quando ele se levanta, ele achou que ele ia conseguir vencer mais uma vez. Mas a presença de Deus já não era mais com ele. E a pior coisa, querido, é quando o homem, ele perde a presença de Deus na vida dele. Davi, quando ele peca, ele ficou muito preocupado. Não por perder o cargo, a posição, mas ele tinha medo de perder a presença de Deus na vida dele. Se preocupe em perder a presença, querido. Não se preocupe em perder a posição, a amizade. Se preocupe em perder a presença de Deus. Porque o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não tem unção, ele não tem caminho, ele não tem direção nenhuma. E Sansão agora, eles arrancam os 2 olhos de Sansão. E Sansão agora, ele está ali preso. Ele está ali indefeso, querido. Só que é interessante que no versículo 21, eles arrancam os olhos. Mas o versículo 22 diz que o cabelo dele começou a crescer.
Aqui eu entendo, querido, que quando aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual, aquilo que nos faz pecar é arrancado da nossa vida, Deus começa a agir. Então Deus está dizendo o que você precisa arrancar nesta noite. O que você precisa arrancar da tua vida para eu começar a agir. Arranca da tua vida tudo que não presta. Arranca da tua vida tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento. Porque quando você arrancar, eu vou começar a agir. Aquilo que você perdeu vai começar a voltar. Aquilo que foi arrancado da tua vida vai começar a crescer. Se coloca de pé nessa noite, aleluias. O cabelo começou a crescer, querido. E depois disso ele estava no cárcere. Ali prepararam um grande banquete para o deus Dagon. Sansão estava servindo de palhaço ali para o inimigo. O diabo está achando que ganhou na tua vida. Ele está preparando uma festa achando que o que está acontecendo na tua vida é ele que está conseguindo, mas não é. Deus está dizendo, enquanto o diabo está trabalhando lá achando que venceu, eu estou fazendo você crescer no mundo espiritual. As pessoas ainda elas não estão vendo, mas o cabelo está crescendo. Está crescendo porque tem raiz, tem oração. Um dia teve um clamor, um dia teve lágrimas. Então tem raiz, então vai voltar a crescer. O que eu acho bonito, querido, nessa história toda é que no versículo 28 Sansão ele clamou ao Senhor. E ele falou: Senhor, peço-te que lembre-se de mim. Lembre-se de mim, Senhor. Pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo te esquecer, mas o Senhor ele nunca vai esquecer de você. O Senhor ele fortaleceu Sansão mais uma vez. E Sansão conseguiu derrubar aquelas colunas. E olha o que diz no capítulo 16, no versículo 30, que foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Sansão conseguiu fazer, querido, em um minuto que ele não fez em toda a vida dele. Sabe por quê? O homem pode pecar, o homem pode falhar, querido, mas se ele pedir perdão, o Senhor vem e restaura. Então nessa noite começa a clamar ao Senhor pela tua vida. Eu não sei, querido, o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu na tua vida para você ter parado a tua caminhada. Eu não sei aonde você caiu, mas você sabe. Mas se essa noite você clamar por Ele, Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Porque Deus, Ele ama quando o pecador se arrepende. Ele muda a história, querido. Ele cumpre a promessa. Então clama por Ele nesta noite, aleluia. Diante do teu altar sacrificar aquilo que me custa. Deixa no altar nessa noite, querido. Deixa diante do altar do Senhor aquilo que está no teu coração. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, querido. Ele vai te responder. Clama por Ele, porque Ele sonda o teu coração nesta noite. Você é filho. Você é filho dele. Você é herdeiro da promessa. E há muita coisa ainda para fazer. Não para agora não, querido. Não se preocupa com o que falam a teu respeito. Não se preocupe com o que já declararam que você não vai conseguir, que para você não tem jeito, que para tua casa não tem saída. Mas Deus está dizendo: basta uma atitude sua e eu posso mudar a tua casa, eu posso mudar a tua história, porque eu sou o teu Deus que chamei desde o ventre da tua mãe. Glórias a ti, Deus, tu és poderoso.